Nos recônditos sombrios de um manicômio abandonado, reside um enigma que desafia a lógica e a razão. Esta é a história de Jonathan Sinclair, um homem que, sem qualquer motivo aparente, foi internado neste sinistro lugar. Jonathan Sinclair era um homem comum, levando uma vida comum. Mas tudo mudou quando ele acordou em um quarto de hospital, cercado por médicos e enfermeiros que insistiam que ele estava louco. Ele não entendia como havia parado ali. O manicômio revelou-se um labirinto de mistérios. Enquanto Jonathan tentava compreender sua situação, ele conheceu os outros pacientes. Alguns realmente sofriam de distúrbios mentais, mas outros pareciam perfeitamente sãos. O manicômio era um quebra-cabeça de enigmas humanos. Jonathan logo percebeu que a sobrevivência nesse lugar sombrio dependia de sua capacidade de se adaptar. Ele participou de terapias em grupo, fez amizades improváveis e manteve uma fachada de sanidade, mesmo que a dúvida sobre sua própria saúde mental o assombrasse constantemente. Jonathan não estava disposto a aceitar seu destino. Ele passou anos estudando o manicômio, coletando informações sobre os funcionários, desativando sistemas de segurança e preparando um plano meticuloso para escapar. Cada passo era calculado, cada risco avaliado. Enquanto a chuva caía intensamente naquela noite sombria, Jonathan estava determinado a sair daquele inferno. Ele sabia que a oportunidade de escapar era agora ou nunca. Com as informações meticulosamente reunidas ao longo de anos, ele estava preparado para a fuga mais audaciosa de sua vida. Jonathan começou desativando os sistemas de segurança, aproveitando cada momento de silêncio para não chamar a atenção dos funcionários. Ele se movia como uma sombra, esgueirando-se por corredores vazios e salas abandonadas. A tensão era palpável e o menor ruído poderia denunciá-lo. Os holofotes do manicômio varriam o terreno e as sirenes ocasionalmente rompiam o ar. Finalmente, ele chegou ao local onde os registros médicos eram armazenados. Enquanto folheava os documentos em busca de sua própria pasta, o coração batia forte no peito. Ele encontrou o que procurava. Uma prova de que sua internação era uma farsa. Mas isso não era suficiente. Jonathan precisava passar pelos funcionários que patrulhavam a área. Ele se escondeu nas sombras, observando seus padrões de patrulha, estudando cada movimento. À medida que se aproximava da saída, Jonathan cruzou com um dos funcionários, o coração na garganta. Seus olhos se encontraram por um segundo eterno, mas Jonathan agiu rápido. Com um movimento preciso, ele desarmou o guarda e o deixou inconsciente. Agora, Jonathan estava a apenas alguns passos da liberdade. Ele se aproximou da porta de saída, mas sabia que havia uma última barreira, o portão de ferro que o separava do mundo exterior. Usando as chaves que ele havia roubado de um guarda, Jonathan desbloqueou o portão. Cada clique das chaves parecia uma eternidade, mas finalmente o portão se abriu. Ele saiu sob a tempestade, com a chuva lavando seu rosto e a liberdade enchendo seu coração. A adrenalina da fuga o deixou sem fôlego, mas a jornada estava longe de terminar. Ele sabia que tinha que agir rápido, pois o manicômio era controlado por pessoas poderosas e perigosas. Com a prova em mãos de que sua internação era uma farsa, Jonathan começou sua jornada rumo à verdade. As ruas noturnas estavam desertas, apenas iluminadas pelos relâmpagos e trovões que cortavam o céu. Jonathan estava sempre olhando por cima do ombro, esperando ser perseguido a qualquer momento. Cada som, cada sombra, fazia seu coração disparar. Ele sabia que precisava encontrar um aliado, alguém que pudesse ajudá-lo a expor a conspiração. Uma única pista o levou a uma jornalista investigativa corajosa que estava disposta a ouvir sua história. Cada passo na direção da jornalista era uma corrida contra o tempo, pois Jonathan sabia que seus perseguidores logo descobririam sua fuga e agiriam para silenciá-lo. Finalmente, ele encontrou a jornalista em um local secreto. Lá, ele entregou a prova de sua internação injusta e revelou os detalhes perturbadores da conspiração por trás disso tudo. Juntos, eles mergulharam em um labirinto de documentos confidenciais, registros médicos adulterados e conexões obscuras com figuras influentes. Enquanto escavavam informações,
a tensão era quase palpável. A conspiração envolvia corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e crimes hediondos que chocariam o mundo se fossem expostos. A jornalista e Jonathan sabiam que tinham nas mãos a história do século, mas também enfrentavam um perigo iminente. Eles tinham em mãos a capacidade de destruir a organização criminosa, mas também sabiam que o inimigo faria de tudo para impedir que a verdade viesse à tona. Cada revelação que eles descobriam era mais arrepiante do que a anterior. A organização com a qual estavam lidando tinha seus tentáculos nos governos, agências de aplicação da lei e poderosas corporações. Era um polvo gigante. Mas, antes que pudessem sair do esconderijo, os inimigos da verdade chegaram. Os capangas da organização, bem treinados e determinados, apareceram de surpresa, cercando-os. A adrenalina tomou conta de Jonathan e da jornalista, e eles perceberam que estavam em uma luta pela sobrevivência. Jonathan e a jornalista correram para escapar dos capangas, desviando-se por vielas escuras e becos estreitos. A adrenalina bombeava em seus corações, enquanto cada esquina que viravam poderia ser a última. Jonathan usou suas habilidades aprendidas no manicômio para despistar os perseguidores, entrando em um edifício abandonado. Lá, eles encontraram refúgio temporário nas sombras, respirando com dificuldade enquanto os capangas passavam correndo. A jornalista usou seu telefone para enviar as evidências a um local seguro e confiável, garantindo que, mesmo que algo acontecesse com eles, a verdade não seria perdida. Jonathan e a jornalista se preparavam para enfrentar os capangas e, ao mesmo tempo, as sirenes anunciavam a chegada da polícia, lançando o cenário em um caos ainda maior. A confusão reinava e os tiros começaram a ecoar pelas ruas escuras. Os capangas, agora encurralados, resistiam com feroz determinação, trocando tiros com a polícia. No clímax da batalha, a polícia, agora em número suficiente, conseguiu subjugar os capangas e detê-los. A ordem finalmente foi restaurada e a verdade prevaleceu sobre a corrupção. Com os perseguidores derrotados, a jornalista tinha um segredo revelador. Ela era filha de um influente político que estava envolvido na conspiração. Sua busca pela verdade era pessoal, uma tentativa de limpar o nome de sua família e expor a corrupção que havia corroído sua vida. Jonathan, por sua vez, descobriu que sua internação tinha sido orquestrada porque ele havia inadvertidamente testemunhado um dos crimes da organização enquanto trabalhava como mecânico em uma empresa de fachada. Ele era uma testemunha incômoda que precisava ser silenciada. A organização finalmente foi desmantelada, seus líderes presos e seus segredos sombrios expostos à luz do dia. A verdade triunfou sobre a corrupção, e aqueles que tinham vivido nas sombras foram levados à justiça.